Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 18 de agosto de 2025. A cavalaria europeia desembarca com Zelensky em Washington. Já vamos ver quem é essa cavalaria e seus integrantes. Uma cavalaria muito poderosa. E quero destacar que esse acredito que é um evento mais importante sobre geopolítica que está acontecendo hoje em Washington, essa reunião com Zelensky. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você verá a verdade. Muito obrigado. Essa ideia de cavalaria sou eu que estou chamando, né? Eles não se intitularam cavalaria. São alguns dos principais líderes, eu digo alguns, tem outros importantes também, principais, né? Líderes da coalizão dos dispostos que estão apoiando, ajudando a Ucrânia, que tomaram uma posição numa reunião feita agora, esse final de semana, ontem, basicamente, em Bruxelas, né? Na Europa, que, lógico, participaram representantes da OTAN, mas essa coalizão dos dispostos não é somente a Europa. Tem outros países aliados da Ucrânia que somam mais ou menos uns 50 países, essa coalizão dos dispostos. Então eles fizeram essa reunião em Bruxelas, o presidente Zelensky participou, é a 7ª reunião da coalizão dos dispostos. Ela foi co-presidida pelo presidente da França, Emmanuel Macron, pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, pelo chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz. Os líderes coordenaram posições comuns antes das negociações com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, programadas para ocorrer hoje, durante o dia de hoje, na cidade de Washington. Esses aliados da Ucrânia discutiram como interromper, que é uma coisa difícil, né, o mais rápido possível, os assassinatos realizados pela Rússia nos seus ataques contra alvos civis nas cidades ucranianas. Os participantes enfatizaram o claro apoio à independência e soberania da Ucrânia. Todos concordam que as fronteiras nacionais não podem ser alteradas pela força. Os parceiros compartilham a posição de que questões-chave devem ser resolvidas com a participação da Ucrânia em um formato trilateral: Ucrânia, Estados Unidos e Federação Russa. Notem que essa coalizão dos dispostos ela foi deixada de lado, assim como toda a Europa, pelo presidente Trump, e disse que não convidaria esse grupo para a negociação que ele vai fazer com Zelensky hoje, né? No entanto, o Trump de fato não convidou. Aí eles disseram que vai uma delegação daqui, que de fato fizeram uma delegação para apoiar o Zelensky. Aí eles avisaram o Trump. O Trump soube disso, então, para não ficar feio, ele convidou-os, mas fez uma ressalva: ele faria uma reunião com o Zelensky e depois faria uma reunião com eles todos. Eu acredito que o Trump, a exemplo da emboscada que aconteceu já para o Zelensky na Casa Branca, no primeiro encontro que ele teve com Trump na Casa Branca, naquele famoso salão em forma de ovo, né, salão oval, ele ia fazer uma nova pressão em cima, porque a reunião com o ditador da Rússia lá no Alasca foi um fracasso, e eles estão defendendo a posição da Rússia de entregar territórios, o que eles chamam de troca de territórios. Quando enfatizo novamente, não existe troca de territórios, existe capitulação da Ucrânia sobre esse falso nome que o Trump, ou sei lá quem, inventou. Então, os líderes europeus se juntarão ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante a sua visita a Washington na segunda-feira, buscando o fim dessa invasão de Moscou, depois que o presidente Donald Trump desistiu de fazer pressão para um cessar-fogo, após uma cúpula no Alasca com o líder ditador da Rússia, Vladimir Putin, e o líder dos assassinatos na Ucrânia. Garantir um cessar-fogo na Ucrânia, mais de 3 anos depois que o Kremlin ordenou a invasão, foi uma das principais exigências de Trump antes da cúpula, para a qual a Ucrânia e seus aliados europeus não foram convidados.
na qual a cúpula sobre a Ucrânia, a cúpula lá no Alasca, né, da qual nenhum deles foi convidado. Mas depois que a reunião não produziu nenhum avanço, foi um fracasso, o Trump descartou o cessar-fogo imediato na Ucrânia, porque senão ele teria que fazer sanções para o ditador, e ele não quer fazer sanções para o ditador e a Rússia. Essa medida favorece Putin, que é muito defende negociações para um acordo de paz final, mas sem cessar-fogo. A Ucrânia e seus aliados europeus criticaram a posição de Putin como uma forma de ganhar tempo e pressionar avanços da Rússia no campo de batalha. Os líderes que irão a Washington na segunda-feira para tentar convencer Trump sobre o assunto incluem o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Friedrich Merz, o secretário-geral da OTAN Mark Rutte, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, que também irá à Casa Branca, e também outros líderes europeus, muitos deles declinaram que não poderiam ir, mas vai também... vai mais um líder que eu me esqueci de... o presidente finlandês, Alexander Stubb. Esse vai também nessa reunião. O governo alemão confirmou a ida de Merz, disse que tentaria enfatizar o interesse de um rápido acordo de paz na Ucrânia. Trump informou Zelensky e os líderes europeus em seu voo de volta do Alasca para Washington, dizendo depois que foi determinado por todos que a melhor maneira de acabar com a terrível guerra entre a Rússia e a Ucrânia é ir diretamente para um acordo de paz que encerraria a guerra. É isso que ele falou no telefonema que ele fez para Zelensky e para os principais líderes europeus, que inclusive agora estão se dirigindo, devem estar voando agora, quando estou fazendo esse vídeo, para os Estados Unidos. Acordos de cessar-fogo muitas vezes não se sustentam, argumentou Trump em sua plataforma Truth Social. Mas Zelensky não pareceu convencido pela mudança de rumo, dizendo no sábado que ela complica a situação. Se Moscou não tiver a vontade de executar uma ordem simples para interromper os ataques, pode ser necessário muito esforço para fazer com que a Rússia tenha vontade de implementar algo muito maior, a coexistência pacífica com seus vizinhos por décadas, falou Zelensky, respondendo a Trump nas suas redes sociais. Os líderes europeus, por sua vez, expressaram desconforto com a aproximação de Trump com Putin desde o início, porque nessa, principalmente, o que foi mostrado para o público no mundo inteiro é um Trump dócil, um Trump não disposto a negociar de maneira dura, um Trump que elogiava toda vez Putin, que na realidade o mundo sabe que ele é um criminoso, o mundo sabe que ele é um assassino, o mundo sabe que ele que começou a invasão da Ucrânia, e o mundo sabe que ele é o único culpado por essa invasão. Quando o Trump não acredita nisso, ou se acredita, finge não acreditar, fazendo declarações que elogiam e que confirmam que Putin está com a razão. Trump expressou seu apoio durante sua ligação com Zelensky e líderes europeus a uma proposta de Putin para assumir o controle total de 2 regiões do leste da Ucrânia, que a Rússia controla em grande parte em troca do congelamento da linha de frente em outras 2. Disse ele para a imprensa, né, nas negociações. O que é isso? Ele quer ficar com Donetsk inteiro para a Ucrânia e todos os países derem uma forma jurídica, reconheçam aquilo como Rússia, que é a região de Donbass. Donbass é Donetsk, província de Donetsk e província de Luhansk. E, no entanto, onde ele está em Kherson, em Zaporizhia, ali ficaria congelada a linha de frente. Não que ele vai se retirar. Então não há uma troca. Nem Ucrânia por Ucrânia, porque ele é Ucrânia também. Então não há uma troca. Há um congelamento ali da linha de frente. Ou seja, a guerra ali não termina. Eles dizem que é um acordo de paz, mas se há um congelamento de linha de frente, é um cessar-fogo com outro nome. Ele não quer sair dali. E é lógico a Crimeia, que ele também não abre mão, e ali ele já ocupa 100%. O Putin, de fato, exige que a Ucrânia deixe Donbass, então. É uma área que consiste nas regiões, como eu disse para você, de Donetsk e Luhansk. Em troca, as forças russas interromperiam ofensiva na região de Kherson e Zaporizhia, ali, inclusive na região do Mar Negro, porque eles têm parte do Mar Negro, essas 2 províncias também, né? Eles são banhados pelo Mar Negro, que fica no sul da Ucrânia, onde as principais cidades
e ainda nessas duas províncias, controlam, são sob controle ucraniano e os russos dificilmente têm capacidade de avançar ali naquela região. Na realidade, a Ucrânia controla ali entre 70% e 80%, talvez até mais de 80% daquelas províncias. Os russos têm uma faixa de terra até a fronteira com a própria Rússia muito pequena. Vários meses após a invasão total da Ucrânia, em 2022, a invasão total não, essa invasão, a segunda invasão, que é a continuação da primeira invasão, ela anexou as 4 regiões à Rússia, né? Embora as tropas não detenham controle sobre nenhuma delas, controle total, inclusive na região do Donbass, que ele quer essas duas províncias já para ele. Ele não controla todas elas e já sentiu que não consegue avançar, só nas mentiras e nas fake news, né? Trump também disse que os Estados Unidos estavam preparados para fornecer garantias de segurança à Ucrânia, uma garantia que Merz saudou como um progresso significativo, que ele antes não queria fornecer nenhuma garantia de segurança. Acho que isso é um progresso, mas não se tem certeza se ele vai fazer, como vai fazer, também não explicou isso. Mas houve uma avaliação mordaz do resultado da cúpula pela principal diplomata da União Europeia, a Kaja Kallas, que acusou Putin de tentar prolongar as negociações sem nenhum compromisso de acabar com o derramamento de sangue. E está correta a senhora Kallas. E ela diz ainda, a dura realidade é que a Rússia não tem intenção de acabar com essa guerra tão cedo, né? Eu também acho e fecho com essa posição dela. O foco diplomático agora, na minha opinião, se volta para as conversas de Zelensky na Casa Branca, que vão acontecer hoje, né? E também com os líderes europeus vindo com ele na reunião. Eu acho que não sei se vão ser recebidos separadamente, como o Trump declarou, depois ele não declarou de novo, mas acredito que ele vai acabar recebendo todo mundo junto, porque todo mundo já sabe qual é a proposta dele. A diferença é que se ele receber separado, ele talvez pode ser um pouco mais mal educado, como foi agressivo e mal educado ele e o vice-presidente J.D. Vance naquela emboscada no Salão Oval, a vez anterior que o Zelensky esteve lá. A última visita do presidente ucraniano ao Salão Oval terminou naquela pancadaria ridícula, né? Com o J.D. Vance repreendendo o Zelensky publicamente por não demonstrar gratidão e porque não estava com terno e gravata, né? Um homem alto, mas de pequena estatura moral e diplomática ao falar aquilo. A Ucrânia, afinal de contas, está em guerra. Em uma entrevista à emissora Fox, após o encontro com Putin, Trump sugeriu que agora a responsabilidade de garantir um acordo de paz estava com Zelensky, embora trabalhavam para uma eventual cúpula trilateral com Putin. Cabe realmente ao presidente Zelensky fazer isso, declarou. Eu acho que a situação, inclusive, é mais difícil. Não tenho certeza que vai sair essa reunião trilateral depois da reunião de amanhã, principalmente que o Zelensky não está indo para aceitar passar Donbass para a Rússia e fazer um cessar-fogo com o nome de conflito congelado ali na linha de frente congelada na região de Kherson e de Zaporizhia, né? Enquanto isso, o conflito na Ucrânia continua, né? Hoje, inclusive, ontem, lançaram drones de ataque contra cidades ucranianas, tendo mortos, feridos, crianças, idosos, etc. Novamente, ou seja, quem quer paz, eu daria uma maneirada agora, porque estão se desenrolando as negociações de paz. Mas um criminoso sempre será um criminoso, e não adianta, essa natureza não muda. Mesmo que vista ternos caros, faça de conta que é uma pessoa civilizada, mas é só não faz de conta. Não dá para crer na Rússia e seus representantes. Na declaração pós-cúpula no Alasca, Putin, uma muito interessante isso, não sei se apareceu isso aqui em algum órgão de imprensa ou em canais, o Putin alertou a Ucrânia e os países europeus para não se envolverem em nenhuma intriga de bastidores que pudesse interromper o que ele chamou de esse progresso emergente. É um cara de pau, não existe progresso, ele está querendo pegar a Ucrânia, não conseguiu pegar o que ele veio pegar, a quantidade de território, porque 20% da Ucrânia eu acho muito território, porque ele tem mais de 600, tem uns 620, 630, mais ou menos, 1.000 metros quadrados, quilômetros quadrados de toda a Ucrânia. Ele pegou 20% disso, é bastante território, mas é igual como ele tinha. Ele não aumentou. Na realidade, alguns dizem que diminuiu, mas é mínimo, né? Deve ter diminuído aí uns 2, 3%. Então, continua igual. Não aumentou nada, teve perdas enormes, perdas grandes, sacrificando o seu próprio exército, mandando as tropas russas
para o matador. Vamos torcer pela paz, vamos rezar pela paz. Embora que eu acho que, nesse momento, muito difícil de acontecer, porque o perdedor da guerra quer ganhar no tapetão, pela única bala de prata que ele tem, que chama-se Trump. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.